Cuidando bastante, cuidando da saúde? Tá, hoje nós vamos falar do segundo filo do reino animal, filo dos quinidários ou selenterados. Lembrando que eu vou falar todas as características individualmente em cada filo, ok? Eu não vou fazendo anatomia comparada, não falar assim, só da anatomia, depois só da digestão, depois só da excreção e assim por diante. Eu já vou falar de toda a estrutura fisiológica, né, de cada grupinho, beleza? Você sabe quem que são os quinidários? Você conhece eles? Então vamos lá. Quinidários. Representantes aqui, ó, a gente tem água-viva, né, super conhecida. Lembrando que a água-viva não produz eletricidade, ela não dá choque, tá? A gente tem lá anêmonas do mar, certo? Tem corais de Recife também, ok? A gente tem também a caravela portuguesa, que é uma relação ecológica do tipo colônia, e assim por diante, tá? Sobre as características gerais desse grupo, o que a gente tem que saber? Vamos lá. Eles são diblásticos, você sabe que diblástico é o que tem dois folhetos germinativos, ectoderme e endoderme. Eles são acelomados, não tem celoma. Então é assim, A é prefixo de negação, então por isso que é chamado acelomado. Assimétricos ou radiais. Assimétrica que não tem forma definida, por exemplo, os corais, que é aquela estrutura assim, sem ter dois lados iguais. E radiais, porque ele é uma estrutura circular, né? Não importa onde você faz o plano de corte corporal, ele vai apresentar lados iguais. Tem também os representantes, a grande maioria deles são representantes marinhos, né? E tem representantes sésseis, que é o fixo, por exemplo, corais e anêmonas, e os livre-natantes, que é a água viva que sai nadando por aí. Beleza? Coloniais ou isolados, tá? Você sabe que é isolado, a água viva nadando sozinho por aí, colonial, porque vive aglomerado. Lembra que colônia é uma relação ecológica onde os indivíduos são anatomicamente unidos e não tem hierarquia. São predadores. O que significa que são predadores? Que mata para comer, tá? Vamos lá. Sobre a morfologia externa. Esses representantes, se você olhar bem a figura aqui, tem uma forma que é medusoide, que é livre natante, a água vive assim, e tem a forma polipoide, que são, no caso você está vendo aqui a anêmona do mar, que ela é um representante séssil, fixo, tá? Vamos lá. Então, sobre a organização corporal, a gente está vendo aqui forma polipoide e forma medusoide. Você pode ver que ambos têm boca, tá? Lembrando que aqui o tubo digestório é incompleto nos quinidários, porque ele só tem a boca, ok? E essa cavidade aqui interna que eu chamo cavidade gastrovascular. Vamos lá. Sobre as camadas de célula, como ele é um animal diblástico, ele vai apresentar o quê? Ele vai apresentar o revestimento, né, que tem origem da ectoderme, que é a epiderme. Ele tem a endoderme, que é o revestimento interno da gastroderme. Gastroderme é a cavidade gastrovascular, por onde vai ocorrer a digestão intracorpórea. E aqui, ó, entre a epiderme e a gastroderme tem a mesogleia. Se a gente olhar na figura, a gente vê aqui a ectoderme, a mesogleia e a endoderme, tá vendo? A endoderme está ligada à boca, né, a estrutura da boca, que vai à cavidade gastrovascular aqui. Então é o primeiro grupo animal com cavidade corporal. Beleza? Vamos lá. Sobre os tipos de células que esses bichinhos têm, a gente pode ver aqui, ó, eles não são diblásticos. Então você está vendo uma estrutura da ectoderme, a face externa e a face interna. Tá vendo? Vamos analisar bem essa camada aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui para você verificar. Então, ele só tem duas camadas, ele é diblástico. Então a gente pode ver aqui, ó, a camada externa, que é a epiderme, e a camada interna, que é a gastroderme. E entre essas duas camadas tem a mesogleia, essa estrutura aqui, você pode achar células nervosas e tudo mais. Ok? Então ele tem o quinidoblasto, que é a célula de defesa, a célula urticante, fica na face externa. Ele tem células sensoriais, porque é o primeiro grupo a ter sistema nervoso difuso, tá? O primeiro grupo, na verdade, é ter células nervosas. Tem essa célula miopitelial, ok? Tem célula miopitelial digestiva e células glandulares, porque a digestão começa extra e depois intracelular, beleza? Extracelular, depois intracelular. Vamos lá.
A grande característica desse grupo é apresentar o quinidoblasto ou quinidócito, que são as células verticantes de defesa. Né? Essa célula tem uma estrutura chamada nematocisto, que é aquele filamento que libera essa hiptoendoxina, que é uma substância urticante que dá aquela sensação de queimadura quando a pessoa entra em contato com aquilo. Bom, aqui é o quinidócito carregado com nematocisto dentro. Você pode ver que tem mitocôndria e tal, é uma célula isso aqui. É uma célula de defesa. Ele pode ter aí, sei lá, 10, 20 mil em cada tentáculo, dependendo da espécie. Aquele descarregado onde saiu esse filamento aqui. Ok? Tá vendo? O quinidoblasto. Então, falando em quinidário, você tem que lembrar do quinidoblasto. Sistemas a gente pode ver lá, sistema digestório incompleto, porque só tem a boca e a cavidade gastrovascular. Então a digestão começa extra e depois intracelular. Ela entra pela boca, vai na cavidade gastrovascular e termina dentro. Sistema locomotor, por movimentos de expansão e contração. Você viu naquela imagem anterior, é jato propulsão nas medusas ou água-vivas, né? Que ela vai nadando ali, certo? Sistema respiratório de difusão, ele não tem um órgão da respiração, então as trocas gasosas ocorrem diretamente pela pele, né, pela superfície corporal, absorve oxigênio e libera CO2. Sistema nervoso primitivo é difuso, não é centralizado. Se a gente perceber nos outros animais, o sistema nervoso ele começa a ser centralizado na região anterior do corpo. Então aqui, na verdade, as células se espalham pelo corpo, ela não está centralizada. Se não está centralizado, ele é difuso. Sistema circulatório é ausente, não tem sangue, não tem coração, nem vasos sanguíneos, nada disso. Ok? Sistema excretor também, mesma coisa por difusão, substâncias tendem a entrar e a sair, né, diretamente pelas células, pela superfície do corpo. Tegumentado no estratificado, você viu lá que é a epiderme. E é claro que, por exemplo, se a gente falar em corais e anêmonas, né, no caso, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que nas anêmonas e medusas isso é ausente, mas o esqueleto calcário eu vou encontrar onde? Eu vou encontrar nos corais. Mas esqueleto em medusas e anêmonas na água-viva não existe. Beleza? Então tá. Existe uma relação ecológica desses representantes, né, dos corais ou hidras com algas. Então eu chamo isso de zooxantelas e zooclorella. Tá vendo? Então, associação que esses organismos podem fazer com os quinidários realizam com outros organismos, entre eles as algas. Você já ouviu falar de branqueamento de corais? Então, é que às vezes essas algas, por problemas ambientais ou poluição, elas tendem a morrer e os corais também morrem por ausência de oxigênio, que é liberado da fotossíntese dessas algas aqui. Beleza? Reprodução. Esses representantes aqui, eles têm diversos tipos de reprodução. Então, um primeiro tipo é reprodução assexuada por brotamento. Ok? Então surge um brotinho aqui, esse broto se desprende formando um novo organismo. Então a hidra é um exemplo claro disso. A gente tem aqui a estrobilização. O que é estrobilização? São fragmentos que vão se desprendendo aqui da água viva, certo? Ou melhor, do pólipo, né? Então, o pólipo ele vai se desprendendo, né? Vai desprendendo vários fragmentos e esses fragmentos aqui vão formando novas águas-vivas. Aqui a gente vê reprodução sexuada. Você pode ver que tem dois indivíduos aqui. Desses dois indivíduos, o que acontece? Você vê os gametas masculino nadando em direção, né, os espermatozoides nadando em direção ao óvulo. Lá ocorre a fecundação. Essa fecundação, muitas das vezes, é aqui na superfície do corpo, né? Então ela pode ser determinada como externa, ou se ele penetrar no organismo, ela é interna. E aí o que acontece? Ele vai formar uma estrutura, que é a nova hidra, ela vai se desprender e formar um novo indivíduo, tá vendo? Lembrando que a reprodução sexuada é a reprodução onde há troca e mistura de material genético.